Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de alguns trechos de É Assim que Acaba. É um livro que, nossa, pega pesado naquela linha tênue, né? Entre um amor que parece incrível e a dor que ele pode trazer junto. Exatamente. E o material que a gente tem aqui, esses fragmentos, mostram muito bem a complexidade da Lily Bloom, da jornada dela. Não é uma coisa simples, né? Amor, dor, tudo misturado. Sim, nada de vilão óbvio ou mocinha perfeita. A gente vai tentar explorar como as coisas do passado dela, sabe? Aquela relação dos pais, a violência que ela viu. Uhum. E também a amizade, o primeiro amor com o Atlas, como isso tudo influencia as reações dela lá na frente, principalmente com o Ryle. E tem os diários, né? Que ela escrevia para Ellen DeGeneres. Eu achei isso genial. Nossa, muito. É um recurso narrativo que, tipo, abre a cabeça dela pra gente, né? Mostra o que ela tá sentindo de verdade. Concordo total. Então, o nosso foco aqui vai ser tentar entender essas escolhas da Lily, que às vezes são difíceis de sacar, né? Conectando esse passado com o presente dela. Isso aí. Começando por lá atrás, então, a infância. Os trechos mostram um pai complicado, para dizer o mínimo, e a violência doméstica bem presente. Bem presente. Mas, ao mesmo tempo, mostra uma força nela desde cedo, né? Aquela cena do funeral do pai, que ela se recusa a fazer o discurso. Nossa, aquilo é forte. É um ato de não compactuar, né? Mesmo no silêncio. Exatamente, é uma resistência quieta, mas muito poderosa. E os diários, para ela, viram esse refúgio, né? Onde ela podia colocar tudo para fora. É verdade. E é ali, nos diários, que a gente conhece o Atlas. O Atlas Corrigan, o primeiro amor. Aquele garoto que morava num lugar abandonado. Sim, o contraste dele com a figura do pai é gritante, né? Totalmente. Ele representa, tipo, a gentileza, né? Um porto seguro naquele momento difícil para ela. É uma relação de cuidado mútuo ali. E a partida dele para Boston deixa aquela marca, né? Com a frase do Procurando Nemo. Continue a nadar. É, isso vira quase um mantra pra Lily, né? Uma coisa de resiliência mesmo. Anos passam, e aí? Ryle Kincaid. Aquele primeiro encontro no terraço, uau! A descrição é... Elétrica. Muito. Tem uma atração imediata, uma intensidade que, assim, salta da página e aquela conversa da verdade nua e crua. Sim. Aquilo já define um tom para a relação, né? Uma franqueza meio brutal, talvez. É atraente, mas olhando pra trás, talvez já tivesse um sinal ali, né? E a relação deles engata numa velocidade. Muito rápido. Parece conto de fadas no começo, né? Planos, paixão avassaladora. Pois é, mas essa rapidez toda, às vezes, é um ponto pra gente prestar atenção. E tem outros detalhes, tipo a própria floricultura dela. A Bibbs, com o conceito corajoso e ousado. Isso, e as flores escuras, diferentes. Parece até um reflexo, talvez inconsciente, do desejo dela de ser diferente, de quebrar os padrões que ela viveu. Faz sentido. E tem aquela frase dela sobre não existir gente ruim. Ah, sim. Não existem pessoas ruins, só pessoas que fazem coisas ruins. Isso diz tanto sobre como ela tenta processar o mundo, né? Talvez até como uma forma de se preparar ou justificar o que vem depois. E o que vem depois é pesado. O primeiro incidente de agressão, o Ryle bêbado, É. Ele machuca a Lily e se machuca também. E aí vem aquele ciclo clássico, né, que a própria autora descreve sobre os pais dela. o remorso intenso dele, quase desesperado, e a reconciliação que é igualmente intensa. É perturbador ver o padrão se formando ali. Muito perturbador, porque espelha exatamente o que a Lily mais temia, né? E depois tem o segundo incidente grave, quando ele acha o número do Atlas. Aquilo é um gatilho enorme pra ele. E é quando ele revela o próprio trauma, né? A história do irmão. Exato, a morte acidental do irmão que ele causou sem querer. De novo, isso não justifica a violência dele de jeito nenhum. Claro que não. Mas adiciona uma camada, né? Torna o Ryle uma figura mais complexa, não é só um monstro. E isso torna tudo mais difícil para Lily. Com certeza.
para ela separar as coisas, para tomar uma atitude. Aquela cena no hospital, depois de outra agressão. A enfermeira desconfiada, o Atlas aparecendo, sim. E a sensação dela de estar submersa. Perdida, né? Entre a dor da agressão e a humanidade ferida do Ryle que ela também vê. É muito complicado. E aí vem a gravidez, que funciona como um divisor de águas, talvez. Totalmente, muda tudo, porque agora não é só sobre ela, né? E aquela cena dele montando o berço Nossa. é de cortar o coração, porque você vê a tristeza ali dos dois. Você vê que ele queria ser pai, participar. Sim. E isso torna a decisão da Lily ainda mais angustiante, porque ela reconhece essa complexidade nele. Não é fácil só virar as costas. Ela vê o eco da luta da mãe dela ali. É verdade. A mãe que demorou tanto para sair de uma situação parecida. E aí tem o conselho da mãe, que é um momento chave. Ela lembra a Lily da força que ela teve lá no funeral do pai. Seja aquela garota, Lily. Corajosa e ousada. Nossa, que momento. É um chamado para ela resgatar aquela força interior, né? Aquela clareza de propósito. Mas agora, não só por ela, mas pela filha que vai nascer. É o empurrão que faltava para ela decidir quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. Essa é a questão central, né? Exatamente. E enquanto tudo isso acontece, o Atlas reaparece na vida dela. É. E ele volta diferente. Um chefe de sucesso, mais maduro. Mas com o mesmo cuidado por ela, né? A gente descobre que ele até mentiu sobre ter a namorada, a Casey, para meio que proteger a Lily para não complicar mais as coisas para ela com Ryle. E ele confessa que sempre amou ela. Que esperaria. Isso é um contraste enorme com a dinâmica com o Ryle. Um contraste imenso. O Atlas representa essa constância, esse apoio paciente. Mas ele não é solução mágica que chega e resolve tudo, né? Não, de jeito nenhum. A escolha ainda é da Lily. Exato. Ele oferece uma possibilidade de futuro, um caminho diferente. Mas é ela quem tem que decidir trilhar. Aquele encontro casual, meses depois que a filha nasceu. Sim, no semáforo, né? Ou perto. E isso é bem simbólico. A troca de palavras ali, ele falando hoje é seu dia de ficar com ela, meio que confirmando que o ciclo com o Ryle realmente acabou. E as perguntas dela, né? Bem práticas. Você tem namorada? Quando foi a última vez? Mostra que ela está se permitindo pensar nesse futuro, mas com calma. Sim, com os pés no chão. Mostra que a cura, a reconstrução leva tempo. Não é só virar a página. Ela precisa se sentir pronta. E para amarrar tudo tem a nota da autora do final, né? Que revela a inspiração na história da própria mãe. Fundamental, isso dá um peso ainda maior para a história. Mostra que não é só ficção, que essa complexidade, essa dificuldade de sair de relações abusivas é muito real. A intenção dela era justamente retratar isso. Faz todo sentido. Então, resumindo o que esses trechos mostram, é essa jornada da Lily, né? De encontrar amor, perder, reencontrar, mas principalmente de confrontar essa sombra do abuso que veio da família. É uma luta para fazer escolhas difíceis, corajosas, por ela mesma e pela próxima geração. E fica muito claro o contraste entre o tipo de amor do Ryle, que é volátil, intenso, mais destrutivo, e o apoio do Atlas, que é mais constante, paciente, mesmo com a distância e o tempo que separaram eles. Exato. E acho que a reflexão final que fica, que esses trechos deixam bem forte, é essa realidade dolorosa, né? Que as pessoas que machucam os agressores raramente são monstros o tempo todo. Sim, essa é a parte mais difícil, eu acho. Essa complexidade torna a decisão de sair, de romper algo excruciante. Exatamente. Então, fica a pergunta, né? Os ciclos podem ser quebrados, com certeza. Mas que força é preciso ter para conseguir navegar tudo isso? O amor que ainda existe, o medo, a dor e, finalmente, como dizia o Atlas, continuar a nadar. Continuar a nadar até um lugar seguro. É uma pergunta poderosa para a gente pensar. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.